Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Seixas, gravando hoje um Tricolor na Varanda, para falar rapidamente, como eu venho prometendo, da questão dos meninos da base, que a gente vem criando algumas situações, como se o Fluminense sempre utilizasse dezenas de meninos da base, e todos esses foram muito importantes, pro elenco profissional do Fluminense, enfim. A gente usou muitos meninos da base, muitas vezes em momentos de sufoco, mesmo na era Unimed. Afinal de contas, a gente disputou para não cair muitas vezes na era Unimed, e a gente cria esse imaginário. O Fluminense nos últimos anos vem melhorando a sua estrutura de uma forma que, ao investir, não investe só em medalhões, teve um momento que parecia que era só isso, mas investe em jovens promessas, investe em outras coisas, e às vezes não precisa usar os meninos da base que, infelizmente, não tem potencial para ser jogador de time grande. Eu acho que nesse tempo todo, nos últimos anos, eu acho que a geração do Martinelli, gerou uma sensação, de que essa geração participa do maior momento do clube, e gera uma sensação de que a água de Xerém vai dar sempre jogadores que, se forem mantidos no elenco, vão trazer títulos para o Fluminense. Por que eu falo isso? Porque a geração do Martinelli, ela, do meio para frente, ela aproveita o João Pedro, que está jogando a Premier League, o Marcos Paulo, que parece que ele abandona a carreira, apesar de ter potencial, ele sai do Fluminense, vai para Portugal, chegou a voltar para o futebol brasileiro, enfim, não sei onde ele está agora, mas ele vira jogador, ele consegue fazer dinheiro na carreira dele, talvez ele consiga proteger aí a família dele durante um tempo, mas ele não soube aproveitar a carreira, mas é um moleque que sai daqui tendo potencial, mas ele não soube gerir a carreira. O Luiz Henrique, que desses três da frente era o considerado com menos futebol, e aí você tem o Martinelli e o André, se eu não me engano, o meia daquele time talvez fosse o Danielzinho, que mal ou bem está jogando futebol aí, ainda. Não era o Miguel, porque o Miguel é mais novo. Os zagueiros acabam não virando no profissional do Fluminense, os laterais também não. E, se eu não me engano, o Jefté dessa geração, e é o único que continua aí, está no Palmeiras, mas é o terceiro reserva do Palmeiras. E tem o goleiro Marcelo Pitaluga, que sai daqui muito novo, volta agora, o goleiro demora a maturar, enfim, mas é jogador de futebol, fez uma transferência internacional. E eu acho que essa geração causa uma sensação de que, nossa, o Fluminense revela muitos jogadores, quase um time inteiro, e nunca foi assim. Eu tenho aqui uma listagem de jogadores, vamos lá, uma geração de 84, que foi aproveitado diretamente do Fluminense. Essa geração tem só o Fernando Henrique, que ficou ali, que, entre aspas, pode se falar que deu frutos, porque o outro jogador é o Thiago Silva, que dá frutos ao Fluminense, mas não retorna. O Fluminense nunca foi muito de aproveitar os zagueiros da base. O Thiago Silva sai, vai lá pro Sul, não sei se ele vai pro Juventude, aí vai pra Rússia, aí na Rússia fica doente, quase foi pro Dinamo de Moscou, fica doente com tuberculose, quase que acaba a carreira, o Fluminense traz ele, e aí ele volta a ter uma carreira no futebol e vira o jogador que é, um dos melhores zagueiros da história do futebol. Depois de 85, o Diego Souza, que eu acho que sobe junto com o Arouca. O Diego Souza do primeiro semestre, o Arouca do segundo semestre de 86. E daquele time que é aproveitado, que fica no Fluminense, e que quando sai faz falta, é o Diego Souza e o Arouca. Entendeu? Depois de 88, você tem Digão e Marcelo, de 89 o Alan, o Tartar, que é uma geração que sobe mais ou menos junto. E aí nesse meio aí você tem aquele zagueiro Dalton que sai, se eu não me engano, dessa geração tem o Toró, tem o Juliano, que só opera os dois joelhos antes de virar profissional, mas poucos desses ficam no Fluminense e poucos desses tem algum brilho na carreira. A gente pode falar que o Tartar, o Alan, o Digão, o Marcelo, o Dalton sai do Fluminense e a carreira dele acaba.
o Toró que vai pro Flamengo, né? É isso. Aí depois da geração de 92, você tem o Wellington Nem, né? E para mim é só, né? 93 o Wellington Silva, né? Os dois, né? O Wellington Silva sai vendido, o Wellington Nem emprestado, né? Que é ali, né? Chegaram a jogar junto na base, os dois Wellingtons, né? Tem o Marlone, que no Fluminense não dá certo, chega a rodar no futebol. O Fabinho, né, que sai daqui como lateral e só dá certo virando volante lá fora, né? Esses da geração 92, 93, né? Aí depois você tem esse Wallace, quem é o Wallace? Né? De 94, né? Que sai daqui, ele chegou a voltar depois para jogar no Grêmio, sai jovem daqui, vai pro Chelsea, né? E assim, tem uma carreira no futebol, foi jogar na Europa, volta para um time grande do Brasil, né? Mas não chega a ser aproveitado no Fluminense, que o Fluminense vende ele muito jovem, né? Aí depois de 95 você tem o Marlon Santos, né? Que é um zagueiro que tem uma carreira, apesar de sei lá o porquê que ele tem essa carreira. Lembrando, o Marlon Santos, ele é da mesma geração do Ibanez, se eu não me engano, né? E do Igor Rabelo, que está no Fluminense. E aí o Igor Rabelo sai do Fluminense, né, por um entendimento que a gente tinha 3 zagueiros muito bons, mas que os titulares seriam o Marlon Santos e o Ibanez, e aí o Igor Rabelo vai pro Botafogo e, para mim, né, faz uma carreira melhor que o Marlon Santos, né? Do pessoal ali de 96, né? Aí tem o Kennedy, que tá certo, tá lá fora ainda, veio pro Brasil, mas saiu. O Léo Pelé, que é jogador de Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. O Douglas Augusto, que tá jogando, né, em algum lugar aí, né, na Europa, enfim, tá jogando futebol fora do país. É o Ayrton Lucas, que vem pro Fluminense, mas não faz a base toda no Fluminense, ele vem de algum time pequeno do Rio, agora não vou lembrar qual é, aí tá no Flamengo. O Richarlison, que não é bem da base, né, o Gerson, né, que tem uma carreira no futebol, e o Pedro, né, para você ver. Desses anos todos, né, passando ali mais ou menos pela geração, né, do Tartai e do Alan, que é de 89, essa geração de 96, 97 é a que gera mais jogadores, assim, né, que viram jogadores de futebol de fato, né. E quantos desses ficaram quanto tempo no Fluminense, quantos desses foram utilizados de fato no Fluminense, quantos desses a gente queria que fossem utilizados no Fluminense, né? Porque tem isso tudo. Eu esqueci, falando da geração que vem agora, né? Que é a geração do Luiz Henrique, 2001, 2002, né? Tem o Luiz Henrique, o Marcos Paulo, o André, o Martinelli, o João Pedro, o Calegari, lateral direito, né? Que é volante, lateral direito, enfim, né? O John Kennedy, né? Eu sabia que eu estava esquecendo de alguém, né? O John Kennedy, e tem um outro jogador que eu estava esquecendo, que é o... Não, esse não, esquece. E o John Kennedy, né? Que são os jogadores dessa geração que, pô, deu quase um time de futebol, né? Que deu certo, né? Aí depois vem a geração de 2003, que são jogadores que tinham um potencial na base, né? Eu falei errado, o Jeff é dessa geração de 2003, né? Que vem Kaique, aquele Metinho, o Matheus Martins, né? Que tá no Botafogo, mas é reserva, o Alexander, que é reserva no Atlético Mineiro ainda, eu acho, né? E aí o Jeff, né? Essa geração mais de 2003, né? E 2004, que você tem o Isaac ainda, o Luan Brito, enfim, aí tem o filho daquele jogador que era do Flamengo, o Iago, qual é o nome do jogador? Iranildo, eu acho, né? Que tá para voltar pro Fluminense. Então, assim, se discute muito uma situação que nunca existiu, né? Os jogadores eram usados em situação de desespero que hoje em dia não existe. E aí, mas pô, o Fluminense não usa o Igor Rabelo, né? O Freitas, Ignácio, os gêmeos falham o tempo inteiro, por que não usa o Davi Schwindt? Ele deve ser pior do que todos esses jogadores. Porque vamos lá, o Davi Schwindt não saiu do Fluminense por um time de Série A de graça. O Davi Schwindt não saiu do Fluminense por um time de primeira liga de qualquer país europeu. O Davi Schwindt saiu do Fluminense para jogar a Série B em Portugal. De graça. O Fluminense ficar com 50% dele. Você acha que se ele jogasse bola para disputar a vaga com esses zagueiros que a gente acha que não tem capacidade técnica para ser titular do Fluminense,
Porque a gente tem olheiro na base, né? Eu acho que o pessoal esquece disso. Não viria, qualquer time aqui oferecia 500 mil euros nele, 500 mil dólares, 1 milhãozinho. E por que não ofereceram? Entendeu? Porque o moleque não tem bola para ser titular do Fluminense, para disputar a vaga com quem é ruim no Fluminense. Entendeu? Eu concordo que o Zubeldia deveria usar melhor a base e não usa. Né? Eu concordo que o Isaac, o Riquelme Felipe deveria ter mais momentos, mais minutos. Concordo. Sendo que já ano passado, quando ele chega no Fluminense, ele dá a entender que até setembro do ano passado, sei lá, né, até determinado momento do semana passada, eu não sei se é ele ou o Renato Gaúcho, que o Riquelme não queria nada com nada. Aí você não pode premiar um garoto desse. Entendeu? Ainda mais que você tem um elenco, por mais que o cara não esteja arrebentando, ele se dedica. Agora, ele voltou a se dedicar. Então, assim, não dá para ficar reclamando como se algo aconteceu nos anos anteriores, esses 124 anos do Fluminense, que não aconteceu pelo menos de 2000 para cá. Entendeu? A gente usou jogadores da base na hora do sufoco. O Fernando Henrique começa a agarrar no gol do Fluminense muito novo, porque a gente precisava de um goleiro e não tinha dinheiro para ter Diego Cavalieri da vida. A gente tentou trazer o Zete, que não deu certo. A gente tentou trazer o Danley, que o pouco para mim que ficou no Fluminense deu certo, mas acabou não dando certo no geral. Aí a gente usava o Fernando Henrique. Que dinheiro com o zagueiro foi gastado na era médica? Eu lembro de a gente trazer zagueiro assim, bom, era o Fabiano Heller. Depois a gente trouxe aquele maluco lá, André Luiz, eu acho, né, mas que não era um cracaço de bola, e provavelmente sem dinheiro da Unimed. A gente traz o Antônio Carlos de volta, que não tá nessa listagem, né? Tem o Antônio Carlos, zagueiro, que faz o gol do título de 2005 do Carioca. É o único zagueiro da base que eu lembro que joga, sobe e fica algum momento no Fluminense e dá algum fruto. Porque o resto não deu. Entendeu? Então, assim, é uma galera que aí reclama e aí não sabe por que a torcida tá revoltada, que a torcida não vai nos jogos, que a torcida tá chata. Porra, vocês ajudam a existir isso. Beleza? Chega. Já falei demais. Né? Tentei transmitir aqui o que eu penso disso tudo. Saudações tricolores e faz o urso aí em homenagem ao JK.